O inverno em Washington, D.C. parecia mais silencioso do que o normal naquele ano. As ruas molhadas refletiam o brilho pálido dos postes e o vento carregava consigo um peso invisível, como se o mundo estivesse à beira de algo que ninguém conseguia nomear. Era janeiro, e o país respirava sob uma tensão que misturava política, fé e medo. Em uma pequena casa nos arredores da cidade, vivia o casal Thompson e seu filho de 4 anos, Noah. A casa era modesta, cercada por um jardim que, mesmo no frio, ainda guardava traços de vida. As flores adormecidas sob a geada pareciam esperar o momento certo para renascer. Sarah Thompson, mãe dedicada, acreditava que aquele inverno seria apenas mais uma estação difícil, até que Noah começou a falar coisas que nenhuma criança deveria saber. Naquela noite, enquanto o noticiário exibia imagens de Donald Trump fazendo um discurso inflamado sobre a restauração da América, Noah, sentado no tapete com seus blocos de madeira, levantou o olhar e disse algo que fez o sangue de Sarah gelar. "Mamãe, o homem da televisão está cumprindo o que foi escrito." Sarah, confusa, sorriu nervosa. "O que foi escrito, querido?" O menino, com os olhos fixos na tela, respondeu com uma serenidade que não combinava com sua idade. "Está no livro que o anjo me mostrou. O livro de Daniel." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Sarah sentiu um arrepio subir pela espinha. O pai, Michael, riu sem graça, tentando quebrar o clima. "Ele deve ter ouvido algo na igreja", disse, tentando parecer tranquilo. Mas Sarah sabia que Noah nunca havia ouvido falar do livro de Daniel. Naquela noite, enquanto o vento uivava lá fora, ela percebeu que algo havia mudado. Nos dias seguintes, Noah começou a falar mais, não de desenhos, brinquedos ou amigos imaginários, mas de coisas antigas, frases que pareciam saídas de algum texto esquecido. Dizia que o Rei do Norte estava se movendo e que os tempos foram contados. Ele falava de forma calma, quase solene, como se estivesse recitando memórias, não imaginando histórias. Sarah passou a anotar tudo, cada palavra, cada expressão. Algo dentro dela dizia que aquilo era importante, ou perigoso. Na terceira noite, quando Noah acordou gritando no meio da madrugada, ela correu até o quarto. O menino estava suando frio, os olhos fixos no teto. "O muro vai cair", murmurou ele, "mas não o muro que os homens constroem." Sarah o abraçou, tentando acalmá-lo, mas sentiu que, naquele momento, ele não estava realmente ali. Era como se Noah estivesse vendo algo além, em algum lugar entre o sonho e a profecia. Durante o café da manhã, o garoto parecia normal de novo. Mas quando a televisão voltou a exibir imagens de Trump, ele pousou o olhar no rosto do homem e disse, com uma tranquilidade aterrorizante, "Ele não é o inimigo, ele é o mensageiro." Michael largou a caneca. "Mensageiro do que, Noah?" O garoto piscou lentamente. "De quem escreveu o tempo?" Essas palavras ficaram ecoando na cabeça de Sarah o dia inteiro. À noite, ela procurou o pastor da igreja local. O homem, um senhor de cabelos grisalhos e olhar cansado, ouviu tudo com atenção. "Crianças são sensíveis, Sarah. Às vezes o senhor fala por meio delas", disse ele em tom compassivo. "Mas às vezes o inimigo também sabe imitar a voz do céu." Ela voltou para casa ainda mais confusa. Noah dormia tranquilo, mas ao lado da cama havia um desenho. Era um homem de terno, com uma auréola dourada e uma coroa de espinhos sobre a cabeça. No topo do papel, com letras tortas de criança, lia-se "O Escolhido." No dia seguinte, Sarah decidiu gravar o filho. Ela precisava de provas, talvez para um médico, talvez para si mesma. "Noah, quem te contou sobre o livro?" perguntou ela com o celular em mãos. O menino olhou diretamente para a câmera, como se soubesse o que estava acontecendo. "O mesmo que falou com Daniel. Ele disse que o tempo está se repetindo." Sarah deixou o telefone cair. O ar pareceu desaparecer do quarto.
Lá fora, o vento soprava mais forte e pela primeira vez ela sentiu medo. Um medo que não vinha da possibilidade de seu filho estar doente, mas da suspeita de que ele estivesse dizendo a verdade. E em algum lugar longe dali, no brilho frio de uma sala oval, Donald Trump assinava um decreto que seria manchete no mundo inteiro no dia seguinte. Uma decisão política que para muitos parecia apenas mais um ato de poder. Mas para Noah, aquele era o primeiro sinal. Porque, segundo ele, as 7 trombetas já haviam começado a soar. Nos dias que seguiram, a casa dos Thompson se tornou um lugar de silêncio contido. Sarah evitava ligar a televisão, mas Noah parecia sempre saber o que estava acontecendo, como se uma janela invisível o conectasse a algo além da compreensão. Às vezes, ele olhava para o nada e dizia coisas como: "Os ventos do leste já começaram", ou "As pedras estão sendo movidas". Michael, tentando manter a sanidade, dizia que aquilo era apenas imaginação infantil. Mas à noite, quando o menino dormia, ele e Sarah discutiam em sussurros, tentando decidir se deviam procurar ajuda médica. "Ele é só uma criança", dizia Michael, mais para si mesmo do que para ela. "Não pode saber dessas coisas." Sarah, porém, já não estava tão certa. Naquela semana, Noah começou a desenhar. As folhas se acumulavam sobre a mesa, templos, animais com várias cabeças, rios de fogo e uma figura central, o mesmo homem de terno, com olhos dourados. Às vezes, o menino o chamava de o escolhido, outras vezes apenas sussurrava: "O que cumpre o tempo." A inocência de uma criança é o último lugar onde se espera encontrar a verdade, mas é justamente ali que ela se esconde, despida de vaidades, pura o bastante para não ser corrompida pela dúvida. Noah não parecia assustado. Ele apenas repetia o que via. E quando Sarah perguntava de onde vinham aquelas imagens, ele dizia calmamente: "Eu sonhei com o lugar onde o tempo se parte. Lá eles me mostraram." Certa manhã, Sarah o encontrou acordado antes do sol. Ele estava na sala, observando o céu pela janela. "O que você está fazendo aqui, querido?" perguntou ela, sonolenta. "Esperando o clarim." Foi nesse mesmo dia que o noticiário anunciou uma decisão internacional. Os Estados Unidos haviam rompido um acordo antigo, um tratado que muitos chamavam de Pilar da Paz. E naquele instante, Noah começou a chorar. Não de medo, mas de tristeza. "Eles não entenderam", disse ele, a voz embargada. "O tempo foi dado, e eles o estão gastando à toa." Sarah o abraçou, mas percebeu que ele tremia. Era como se algo dentro dele soubesse o peso de cada palavra, como se carregasse memórias que não pertenciam à sua idade. E enquanto ela tentava protegê-lo do mundo, o mundo parecia se curvar ao que ele dizia. Os dias se tornaram uma sequência de pequenas revelações. Noah começou a falar nomes que Sarah não reconhecia: reis antigos, lugares bíblicos, profetas esquecidos. À noite, ele citava versículos inteiros, mesmo sem nunca ter aprendido a ler. Certa vez, ele segurou a mão da mãe e disse: "O homem do ouro não é quem eles pensam. Ele está sendo guiado, como Ciro." Sarah se lembrou de algo. O pastor havia mencionado o rei Ciro da Pérsia, o homem usado por Deus para libertar o povo de Israel. A coincidência era assustadora. Michael, cético, decidiu registrar tudo. Instalou câmeras discretas pela casa. Ele precisava de provas, não de fé, mas de razão. Contudo, quanto mais filmava, mais confuso ficava. Em uma gravação, Noah parecia conversar com alguém invisível. As pausas, as respostas, a entonação, tudo indicava um diálogo real. "Ele está inventando um amigo imaginário", disse Michael, revendo as imagens. Mas o som de fundo, um eco baixo quase imperceptível, parecia uma voz respondendo. Nessa noite, Sarah sonhou com o mesmo homem dos desenhos. Ele caminhava em meio a uma multidão, mas o rosto era apenas luz. Ao acordar, ouviu Noah murmurando no quarto: "Ele me mostrou o sonho da mamãe. Disse que você também precisa entender." Sarah chorou.
A coincidência era impossível. Há momentos em que a realidade se torna frágil. E quando isso acontece, o que chamamos de milagre ou loucura depende apenas da coragem de quem observa. As coisas começaram a escapar do controle. Pessoas da igreja souberam do caso e começaram a visitar a casa. Algumas para orar, outras para julgar. Um homem trouxe uma Bíblia antiga e pediu que Noah tocasse o livro. O menino olhou para ele e disse: "Não é o papel que guarda a verdade, é a memória da voz." O silêncio tomou conta da sala. Sarah começou a temer pela segurança do filho. O que antes era apenas curiosidade, tornou-se perigo. Havia quem dissesse que o menino era um sinal divino, e quem o chamasse de engano demoníaco. Certa tarde, um grupo de pessoas apareceu diante da casa, rezando alto, pedindo que a verdade fosse revelada. Noah observava pela janela sem emoção. "Eles têm medo do que não entendem", disse ele, "mas o anjo me avisou que isso aconteceria." Sarah o puxou para longe da janela, o coração disparado. Às vezes, o medo nasce da fé, e quando a fé se torna desespero, a humanidade volta ao seu estado mais primitivo, o de temer o que veio da própria luz. Naquela noite, Michael desligou as câmeras. Ele não queria mais saber, mas o último vídeo gravado mostrava Noah desenhando algo novo, um mapa, e no centro uma torre de vidro com uma bandeira americana tremulando no topo e um raio dourado atravessando o céu. No canto da folha, escrito com letras incertas, estava uma frase que os dois jamais esqueceriam: "O trono será purificado pelo trovão." O sol nascia tímido sobre o bairro dos Thompson, mas dentro da casa o ar parecia preso entre o medo e o mistério. O relógio marcava 6 da manhã, quando Sarah decidiu procurar ajuda fora dos muros da fé. O pastor dissera que talvez fosse uma provação espiritual, mas o que ela sentia era algo mais profundo e mais perigoso. Ela marcou uma consulta com a doutora Emily Carter, uma psicóloga infantil reconhecida na região. A mulher de traços suaves e olhar empático recebeu Sarah com calma, ouvindo atentamente cada palavra, enquanto as mãos tremiam sobre o colo. "Ele fala de coisas que não pode saber, de profecias, de um livro de Daniel e de Donald Trump", disse Sarah, a voz quase falhando. "Às vezes parece outra pessoa." Emily fez algumas anotações, mantendo um sorriso sereno. "Crianças têm imaginação poderosa, especialmente quando percebem a ansiedade dos pais. Talvez ele esteja reagindo ao ambiente, ao noticiário, à maneira como vocês falam sobre política e religião." Sarah assentiu, mas algo dentro dela rejeitava aquela explicação simples. "Ele não ouve sobre isso em casa e fala com alguém. É natural buscar respostas em quem veste o jaleco da razão, mas há mistérios que não se encaixam nas prateleiras da ciência. O invisível não pode ser medido, e ainda assim governa o coração humano." Noah foi levado ao consultório uma semana depois. Durante a sessão, ele ficou em silêncio por longos minutos, olhando fixamente para uma janela. Emily tentava atrair sua atenção com brinquedos e perguntas simples, mas o menino parecia ouvir algo distante. "Noah", disse ela com voz gentil, "o que você está olhando?" Ele piscou lentamente e respondeu: "O homem está ali, mas ele não fala com você." Emily gelou. "Que homem?" "O que escreve o tempo." O gravador em sua mesa registrou a resposta com nitidez. Mais tarde, quando ela ouviu novamente, notou um som fraco logo após as palavras da criança, como se outra voz, distante e rouca, repetisse a frase. Sarah recebeu a notícia de que Noah não apresentava sinais de transtorno mental. "Um caso de imaginação vívida", dissera o relatório. Mas a doutora Carter, intrigada, marcou uma reunião extra. "Sarah, posso fazer uma pergunta fora dos protocolos?" disse ela hesitante. "Você acredita em algo além?" Sarah ficou em silêncio por um instante. "Eu acreditava. Agora só tenho medo." Enquanto isso, Michael mergulhava em pesquisas. Ele lia sobre o livro de Daniel,
sobre profecias antigas e paralelos históricos. Descobriu que muitos acreditavam que o Rei do Norte, mencionado nas Escrituras, simbolizava uma potência moderna. A coincidência o perturbava. Trump, as alianças políticas, as guerras em curso, tudo parecia se alinhar de forma assustadora. A fé e a razão são como dois rios que correm lado a lado. Às vezes se encontram, mas raramente fluem na mesma direção. Em uma noite fria, Michael encontrou Noah sentado no chão do quarto, observando uma vela acesa. "O que você está fazendo, filho?" Ele disse que a chama precisa permanecer acesa até o som do trovão, respondeu o menino. "Quem disse isso, Noah?" "O mensageiro. Ele me mostra o que está por vir." Michael se ajoelhou, tentando manter a voz firme. "E o que vai acontecer quando o trovão vier?" Noah levantou os olhos, serenos e distantes. "O rei será testado, e o povo vai escolher o silêncio." Michael apagou a vela, tremendo. Há momentos em que um pai deixa de proteger o filho e passa apenas a observá-lo, incapaz de compreender o que o domina. A impotência é uma forma lenta de desespero. Sarah, agora desesperada, buscou o auxílio de um teólogo, o professor Marcus Levin, conhecido por estudar paralelos entre política e profecias. Ele aceitou encontrar a família em casa, curioso e cético. Marcus examinou os desenhos de Noah, os vídeos, as anotações. "Interessante", murmurou ele. "O que ele descreve é coerente com o capítulo 11 de Daniel, onde se fala sobre a ascensão de um líder que romperia os pactos e traria divisão antes da restauração final." Sarah empalideceu. "Está dizendo que isso é real?" "Estou dizendo que é impossível que uma criança de 4 anos saiba disso." Enquanto falavam, Noah apareceu à porta, com seu olhar tranquilo e distante. "O tempo do ouro está acabando", disse ele. "O ferro vai prevalecer." Marcos sentiu um arrepio. "Ferro, como no sonho de Nabucodonosor", sussurrou ele, lembrando-se da estátua feita de ouro, prata, bronze e ferro, símbolo de impérios que se sucederiam. Quando o conhecimento ultrapassa a lógica, o homem tem 2 escolhas: negar o impossível ou aceitá-lo como verdade. Marcos saiu da casa perturbado, prometendo voltar. Sarah sentiu, pela primeira vez, que não estava sozinha em seu medo. Mas naquela noite, algo novo aconteceu. O sistema de segurança, antes desligado, acendeu por conta própria. As câmeras gravaram Noah caminhando pela sala às 3 da manhã. Ele se aproximou da janela e levantou a mão para o céu. Um trovão ecoou, mesmo sem nuvens no horizonte. E no instante seguinte, uma das câmeras captou algo impossível. Uma silhueta luminosa parada atrás do menino, alta e indistinta, como se feita de fogo branco. Noah sussurrou algo, e o som foi captado com clareza. Ele já está cumprindo o que foi dito. Sarah assistiu à gravação dezenas de vezes. A cada repetição, a dúvida se misturava ao pavor. Não era mais questão de acreditar, era questão de sobreviver à verdade. O mistério não pede permissão para entrar. Ele apenas se instala, como uma sombra que respira dentro da casa, esperando o momento certo para revelar o que sempre esteve ali. O inverno avançava, e a neve começou a cobrir os telhados como um véu silencioso. A casa dos Thompson tornara-se um refúgio tenso, um santuário cercado por incertezas. Sarah já não dormia. Michael, exausto, passava as noites observando as gravações, buscando um erro, um truque, qualquer coisa que explicasse o inexplicável. Mas o que encontrava era sempre o mesmo. Noah calmo, falando com o invisível. Há um ponto em toda a história em que o medo se transforma em fé. Não uma fé cega, mas a rendição àquilo que não se pode negar. Foi em uma manhã de domingo que tudo começou a mudar. Sarah acordou com o som de vozes vindas do quarto do filho. Pensou que ele estivesse conversando sozinho de novo, mas, ao se aproximar, ouviu algo diferente. Uma entonação grave, como se 2 vozes falassem ao mesmo tempo. Uma era a de Noah, a outra. Ninguém saberia dizer de quem era. Ela abriu a porta lentamente.
Noah estava sentado na cama, os olhos voltados para o teto. "Quem está aí, Noah?" perguntou hesitante. O menino virou o rosto para ela e respondeu com uma serenidade assustadora, o mesmo que falou com os reis. "Ele está me mostrando o que vai acontecer." Sara sentiu as pernas fraquejarem. "O que ele está te mostrando, querido?" Noah estendeu a mão. Sobre a mesa, o caderno de desenho se abriu sozinho, as páginas virando até parar em uma imagem nova. Era um mapa, mas não um mapa comum. Havia linhas, setas, números e no centro uma bandeira americana. Ao redor dela, símbolos estranhos e palavras escritas em uma caligrafia que não parecia infantil. No alto da página lia-se "A Visão dos Quatro Ventos". Sara levou o caderno até Marcus Levin, o teólogo. Quando ele viu os símbolos, empalideceu. Isso é aramaico antigo", murmurou incrédulo. "Um dialeto que nem eu domino completamente. Está dizendo que ele escreveu isso?" "Não há explicação plausível." Marcus levou a página para a universidade e submeteu à análise. Os especialistas confirmaram. Os traços correspondiam a caracteres usados em manuscritos bíblicos de mais de 2000 anos. Nenhum adulto com formação moderna conseguiria reproduzi-los de forma espontânea, muito menos uma criança de 4 anos. A notícia vazou. Jornalistas começaram a rondar a vizinhança, e a história de um garoto que escreve em línguas antigas e fala de Trump como um profeta espalhou-se como fogo. Sara fechou as cortinas e proibiu visitas. Quando o sagrado se torna público, o milagre se converte em espetáculo, e aquilo que nasceu no silêncio é devorado pelo ruído da multidão. Naquela noite, Michael confrontou o filho. "Noah, você entende o que está acontecendo? As pessoas estão falando sobre você. Dizem que é um milagre ou uma farsa." O menino olhou para ele impassível. "Papai, eles não acreditam porque o tempo deles ainda não acabou." "Que tempo, Noah?" "O tempo dos cegos." Michael se afastou perturbado. Sara observava tudo em silêncio, sentindo o peso daquilo crescer. Na madrugada seguinte, algo aconteceu. As câmeras que haviam sido desligadas ligaram-se sozinhas novamente. Às 2h47, Noah levantou da cama e foi até a sala. As luzes piscaram, e uma das câmeras captou um clarão vindo da janela. No vídeo, o menino abre os braços e diz com voz firme: "O quarto selo está sendo rompido." No instante seguinte, o som de algo pesado, como um trovão distante, ecoou na gravação. Sara acordou com o barulho e correu até o filho. Ele estava de pé, imóvel, olhando para o nada. "Noah, o que está acontecendo?" Ele virou-se devagar, e lágrimas escorriam de seus olhos. "Ele me mostrou, mamãe. Eu vi o homem com um manto vermelho." "Quem é ele?" "O mensageiro." "O mesmo que você chama de Trump." Sara recuou, o coração acelerado. O que ele estava fazendo? Noah respirou fundo, tentando achar palavras. Ele estava erguendo as mãos, e o céu se abriu. O impossível havia cruzado o limiar da razão. E diante daquilo, a dúvida deixou de ser uma escolha. No dia seguinte, Marcus voltou à casa com os resultados das análises. "Sara, não sei como dizer isso." O texto que Noah escreveu é uma citação quase literal do manuscrito de Qumran, parte das profecias de Daniel capítulo 7. Sara levou a mão à boca, sem acreditar. "Mas como? Como ele poderia saber disso?" Marcus respirou fundo. "Não sei. Mas se isso for real, o que está acontecendo aqui não é apenas um fenômeno espiritual. É histórico." Noah apareceu atrás deles, segurando o caderno. "Não é história, Sr. Marcus. É o começo do fim do ciclo." Marcus o encarou pálido. "Quem te disse isso, Noah?" "O anjo de bronze." O teólogo sentiu o corpo estremecer. O anjo de bronze, uma figura mencionada em textos apócrifos, associada ao julgamento e à restauração. Nenhuma criança teria como saber disso. Sara chorava, tentando entender. Michael, agora em silêncio, olhava para o filho como se estivesse diante de algo que ultrapassava a própria humanidade. O garoto, sereno,
Pousou a mão sobre o caderno e completou. Ele disse que o rei não sabe o que está fazendo, mas que, mesmo assim, cumpre o que foi escrito. Silêncio. E do lado de fora, a neve continuava a cair, lenta, constante, como se o próprio céu tentasse esconder o que acabara de ser revelado. E assim, pela primeira vez, a profecia deixou de ser apenas palavra. Tornou-se carne, tornou-se criança. E o mundo, sem saber, começou a se curvar diante de algo que não compreendia. A casa dos Thompson tornou-se um campo de batalha silencioso entre o desconhecido e a razão. Sarah e Michael estavam agora conscientes de que a realidade que conheciam se desintegrava lentamente, pedaço por pedaço. A cada novo acontecimento, a linha entre o espiritual e o físico se tornava mais tênue, até desaparecer por completo. A mídia, agora completamente obcecada pelo caso de Noah, tinha os olhos voltados para a pequena casa suburbana. Reportagens de milagres, profecias e o menino que conhece o futuro surgiam nos noticiários a cada dia. Enquanto isso, Noah se mantinha sereno, como se já soubesse o que estava por vir. Michael, desesperado, procurava alguma explicação lógica, mas tudo o que encontrava eram mais perguntas. Ele passou horas revisando vídeos antigos de Donald Trump, comparando suas declarações com as profecias bíblicas que Noah havia mencionado. A cada novo trecho de discurso, algo começava a se alinhar com os detalhes que o garoto descrevia. Trump falava sobre grandes mudanças no mundo, sobre poderes antigos e até mesmo sobre restaurar uma grande nação. E quando os fios do destino começam a se entrelaçar, até o mais cético não consegue mais evitar a sensação de que tudo está predestinado. Sarah, em um momento de desespero, decidiu procurar mais respostas. Ela viajou até uma antiga biblioteca na cidade, onde encontrou um livro de história que detalhava as profecias antigas. Cada página parecia mais uma confirmação dos medos que carregava. A ascensão de um líder, a divisão de uma nação, o teste final da fé. O nome de Trump estava conspicuamente ausente, mas cada palavra escrita parecia apontar para ele, como se fosse apenas uma questão de tempo até que o ciclo se completasse. Mas Sarah sabia que as respostas não vinham das páginas dos livros ou dos jornais. As respostas vinham de Noah. Em um certo dia, após a escola, Sarah encontrou o filho deitado sobre o tapete, desenhando, como sempre fazia. Mas havia algo diferente. Ele estava concentrado em uma figura estranha, uma grande torre com a bandeira americana no topo, envolta em nuvens. No fundo, um raio dourado cortava o céu, iluminando a torre com uma luz que parecia irreal. No topo da página, Noah havia escrito: "A torre será erguida, mas o trovão a destruirá." A tensão dentro de Sarah atingiu seu auge. O que aquilo significava? Por que o filho falava tanto sobre trovões, sobre destruição e restauração? Será que ele estava apenas repetindo o que ouvia, ou havia algo muito mais profundo acontecendo ali? A profecia não se faz ouvir apenas quando o homem deseja. Ela surge com uma força irreprimível, como uma maré que não se pode conter. Sarah estava à beira de uma crise de fé. Ela sentia que, ao mesmo tempo, seu filho era o portador de uma verdade divina e uma maldição. Ele não parecia saber o que estava dizendo, mas, ao mesmo tempo, havia uma sabedoria em suas palavras que não poderia ser ignorada. Naquela noite, enquanto o vento forte batia nas janelas, Noah acordou novamente em pânico. Ele estava sentado na cama, com os olhos arregalados, como se tivesse acabado de sair de um pesadelo. "O que aconteceu, Noah?" perguntou Sarah, sentando ao lado dele. Ele olhou para ela com uma expressão distante. "O homem de terno está vindo. Ele não sabe o que está fazendo, mas o tempo dele chegou. Ele precisa entender o que está fazendo antes que o trovão venha." Michael, que havia acordado com o barulho, entrou no quarto. Ele olhou para Sarah, que estava pálida, e depois para o filho. O que ele quis dizer com isso? Noah se virou lentamente para ele, com a mesma expressão vazia.
O rei não sabe. Ele está cego. Ele não sabe o que está fazendo. Michael não conseguiu conter a dúvida que começava a tomar conta de sua mente. O que Noah estava dizendo parecia real, como se estivesse narrando eventos de um futuro próximo. Ele sentiu uma estranha sensação de impotência, como se estivesse sendo arrastado por uma corrente que não podia ver, mas que o conduzia de maneira implacável. Quando o homem se vê diante do abismo, ele começa a entender que os passos dados até aquele ponto não foram suas escolhas. O futuro já estava traçado, apenas aguardando o momento certo para se revelar. Na manhã seguinte, Sarah decidiu tomar uma decisão drástica. Ela entrou em contato com o pastor novamente, esperando encontrar uma resposta que fosse, de alguma forma, reconfortante. Mas, ao invés disso, o que ela ouviu foi algo que a deixou ainda mais inquieta. Tara, você deve entender que o que está acontecendo com Noah não é simples. Ele carrega um peso muito maior do que qualquer um de nós pode compreender. O que ele está dizendo, o que ele está vendo, pode ser um sinal de algo muito maior. Sarah ouviu em silêncio, sem saber como reagir. O que devemos fazer, então? O único caminho é a oração. A única coisa que podemos fazer agora é tentar interceder por ele e por nós. Mas lembre-se, há momentos em que o homem deve apenas se curvar diante do desconhecido. E enquanto Sarah e Michael tentavam processar as palavras do pastor, Noah se afastou para o jardim, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Ele não falava mais, mas seus olhos brilhavam com uma luz peculiar. Ele estava esperando o momento. O fim do ciclo não vem de repente. Ele chega aos poucos, como o amanhecer que rompe a escuridão, e a revelação é apenas uma questão de tempo. Naquele instante, uma sensação estranha percorreu o ar. Era como se o mundo inteiro estivesse prestes a respirar fundo e, em seguida, parar. Algo estava por vir. Algo grande. A tensão no ar era palpável. A cidade, com suas ruas abarrotadas e suas luzes cintilantes, parecia alheia ao que se aproximava. Mas dentro da casa dos Thompson, o tempo tinha uma qualidade diferente. As horas passavam lentamente, como se o próprio relógio estivesse retido por uma força além da compreensão humana. Noah parecia cada vez mais distante. Ele já não falava tanto, mas seus olhos, aqueles olhos profundos e enigmáticos, pareciam ver algo que estava além do que os outros podiam perceber. A casa estava mergulhada em um silêncio incomum, e a cada dia que passava, Sarah e Michael sentiam-se mais como observadores de algo grandioso e aterrador, ao invés de participantes. Foi numa manhã fria, quando o vento cortava as ruas como lâminas, que o evento que todos temiam aconteceu. A televisão, que estava desligada desde a última reportagem sensacionalista, ligou-se sozinha, exatamente às 10h32. A tela piscou por um instante, antes de exibir uma imagem. Donald Trump, de pé, em um pódio, pronunciando suas palavras de sempre. Mas havia algo de diferente naquele discurso. As palavras que ele dizia pareciam mais pesadas, mais carregadas de um significado profundo que ninguém ali poderia compreender completamente. Michael foi o primeiro a entrar na sala. "Não, isso não pode estar acontecendo", murmurou ele, olhando para a tela. Noah, que estava sentado no tapete, ergueu os olhos com uma expressão séria. "Ele está dizendo tudo o que precisa ser dito. O ciclo está completo." Sarah não conseguiu evitar um arrepio. "O que ele está dizendo, Noah?" O menino olhou para a mãe com uma calma que mais uma vez parecia não condizer com sua idade. "Ele está cumprindo o que foi escrito. Ele não sabe, mas está cumprindo. O tempo chegou e ninguém pode mais parar o que está prestes a acontecer." Foi nesse momento que a porta da casa se abriu. Sarah virou-se rapidamente, surpresa. À sua frente estava uma figura alta, com uma túnica escura e uma expressão impassível. Ele não parecia ter entrado de forma convencional, como se tivesse surgido de algum lugar além da compreensão humana. A figura olhou diretamente para Noah e por um instante o tempo pareceu parar. O mensageiro
disse Noah em voz baixa, quase reverente. A figura fez um gesto com a mão, convidando Sarah e Michael a se aproximarem. Eles hesitaram, mas algo os impulsionou a seguir, como se estivessem sendo guiados por um poder maior. A figura caminhou até o centro da sala e, com um gesto, indicou que Noah se aproximasse. O menino, sem hesitar, levantou-se e foi até ele, olhando fixamente nos olhos do visitante. "Você finalmente chegou", disse Noah, com uma voz suave, mas carregada de significado. A última parte da profecia foi cumprida. A figura sorriu, um sorriso triste, como se soubesse o que estava por trás daquelas palavras. O tempo é mais do que simples palavras. Ele é ação, é mudança. Você sabe disso, Noah. O seu papel é crucial. O ciclo que começou com um rei será encerrado por outro. O futuro não é escrito por aqueles que comandam, mas pelos que têm a visão do que está por vir. Michael e Sarah estavam agora em choque total, incapazes de processar o que estava acontecendo diante deles. Mas Noah parecia entender completamente. Ele se virou para os pais e, com uma expressão de pura serenidade, disse: "Não podemos mais lutar contra isso, mamãe. O ciclo está completo. O homem que não sabe o que está fazendo será despojado de sua coroa, e a verdade será revelada a todos. Há momentos em que o conhecimento não vem com palavras, mas com gestos, e aqueles que realmente veem sabem que o fim de um ciclo não é o fim de tudo. Ele apenas abre a porta para o próximo." Sarah sentiu uma dor profunda em seu peito. Era como se a realidade que ela conhecia tivesse desaparecido, deixando apenas um vazio incompreensível. A figura diante dela, tão calma e distante, parecia não pertencer a este mundo. E ainda assim, ele estava ali, cumprindo um papel que ela não conseguia entender completamente. "O que você é?", perguntou Sarah, a voz embargada. A figura olhou para ela, e seu olhar parecia penetrar sua alma. "Eu sou o que sempre esteve ao lado de vocês, apenas esperando que estivessem prontos para ver. O tempo, Sarah, é algo mais do que uma sequência de momentos. Ele é eterno. E agora você, seu marido e seu filho têm que entender o que está prestes a acontecer." De repente, o som de uma trombeta ecoou pela casa, estrondoso e imponente. Sarah cobriu os ouvidos, mas a figura permaneceu impassível, como se o som fosse apenas uma melodia distante. "O que foi isso?", gritou Michael, assustado. A figura olhou para ele com calma. "O quarto selo foi rompido. Agora, as trombetas soarão para todos os que estiverem prontos para ouvir." Noah, com um sorriso sereno, apontou para a televisão. Ele já começou a falar. "A profecia se cumpre através dele, mesmo que ele não saiba disso. A verdade será revelada quando o último sinal soar. O homem do ouro será afastado, mas seu papel será reconhecido. Ele não sabe, mas é o último teste antes do grande julgamento. Quando o grande ciclo se fecha, ninguém pode mais impedir que os ventos da mudança soprem. Eles carregam consigo não só o passado, mas o futuro de toda a humanidade." A figura agora fez um gesto para Noah, como se o chamasse para perto. "Você, Noah, tem mais uma missão. O homem que iniciou esse ciclo, que será o último a completar o ciclo da profecia, precisa entender o que está acontecendo. E quando o tempo dele terminar, você será o único capaz de trazer a paz." E com um último olhar, a figura desapareceu, deixando para trás apenas o som distante das trombetas. E assim, o ciclo foi completado. O homem do ouro havia cumprido o que lhe foi ordenado, sem saber, como uma peça de um grande jogo divino. O fim do ciclo se aproximava, mas ele não seria o último. A pergunta que permanecia era: quem tomaria o seu lugar? Os dias que se seguiram ao encontro com a figura misteriosa foram preenchidos com um silêncio quase sagrado. A casa dos Thompson, antes marcada pela tensão e pelo medo, agora estava imersa em uma quietude profunda, como se o tempo tivesse desacelerado completamente.
Sarah e Michael, embora ainda atordoados, não podiam deixar de sentir uma estranha sensação de que finalmente haviam tocado algo muito maior do que qualquer explicação humana. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida persistia, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Noah, como sempre, parecia tranquilo. Ele não mencionou mais a figura, nem as trombetas. Seu olhar era vazio, mas não de forma perturbadora. Ele estava, de alguma maneira, em paz com o que acontecia, como se soubesse que aquilo que começou com ele estava se aproximando do seu fim. O menino agora passava a maior parte do tempo olhando pela janela, como se estivesse aguardando algo que apenas ele podia ver. Michael, por outro lado, mergulhou ainda mais fundo em suas pesquisas. Ele buscava uma explicação lógica para o que acontecia, mas quanto mais lia sobre as profecias, mais as palavras se tornavam confusas, emaranhadas, sem respostas claras. Ele não sabia mais se aquilo era um jogo de azar ou se realmente estavam vivendo um momento de transição histórica e espiritual. Ele, que sempre acreditou em uma vida fundamentada pela lógica e pela ciência, sentia-se agora preso entre o que via e o que acreditava. A mente humana busca explicações, mas há momentos em que a verdade não é algo que se encontra, ela é algo que se revela. Sarah, no entanto, sentia-se mais conectada com Noah do que nunca. Ela não entendia completamente o que o filho estava vivendo, mas sentia que, de algum modo, ele estava cumprindo um papel crucial no que estava prestes a acontecer. Ele era a chave. Ele era o portador de uma verdade que transcendeu o tempo e o espaço. E, como qualquer chave, ele precisava ser entendido antes de ser finalmente usado. Foi em uma manhã de quinta-feira, quando o céu estava mais escuro do que o habitual, que o mundo finalmente se curvou diante da profecia. Donald Trump fez um discurso inesperado. Ele estava em uma conferência internacional diante de líderes de várias nações, e suas palavras eram agora uma mistura de arrependimento e revelação. Ele falou sobre a restauração de uma nação, mas também mencionou algo que Sarah e Michael jamais esqueceriam. Eu não sabia que estava cumprindo um papel tão antigo, mas agora percebo que, de alguma forma, sou uma parte de algo maior. O ciclo que começou com os antigos reis está chegando ao fim. E mesmo sem entender, sei que tenho um papel nisso. Aquelas palavras ecoaram pela casa dos Thompson, reverberando através das paredes, como se o próprio universo tivesse se alinhado com o discurso de Trump, a figura que havia visitado Noah, as trombetas que haviam tocado, o símbolo da torre que Noah desenhara. Tudo começava a fazer sentido de uma maneira que Sarah e Michael não estavam preparados para entender completamente. Noah, sentado no canto da sala, olhou para seus pais e disse com uma suavidade impressionante: "O ciclo terminou. Ele não pode mais continuar. O homem do ouro fará sua última escolha. E será ele, e não ninguém mais, que revelará o futuro. O verdadeiro poder está em aceitar o fim de um ciclo para que um novo possa começar. O fim nunca é o fim. É apenas a transição. O que parece o fim de um ciclo é, na verdade, o primeiro passo para o próximo." Sarah e Michael, mais uma vez, olharam para o filho com uma mistura de admiração e medo. Eles sabiam que o mundo ao redor deles estava prestes a mudar de uma forma irreversível. Mas o que seria esse novo ciclo? O que significava realmente o fim do homem do ouro? Eles não tinham respostas. Mas agora, com as palavras de Noah, sentiam que, de alguma forma, já estavam prontos para enfrentá-las. Naquele dia, a mídia anunciou o impeachment de Donald Trump. Era um evento político histórico, mas, de alguma forma, não parecia ser apenas um jogo de poder. Sarah sentiu que aquilo não era apenas uma consequência de suas ações, mas algo que estava destinado a acontecer. O que Noah havia dito se cumprira. O homem que não sabia o que estava fazendo
fora afastado, e ao ser despojado de seu poder, o mundo se preparava para a revelação do próximo ciclo. O homem do ouro, como todos os homens, não é eterno. Seu reinado se cumpriu, e com ele as profecias começaram a se desenrolar lentamente, como uma flor desabrochando ao amanhecer. Quando o dia terminou, o céu se acendeu em uma cor dourada, e Noa, com seu olhar sereno, sussurrou: "O ciclo se fechou. O que virá agora depende de nós. O futuro não é dado, ele é construído e depende de quem tem a coragem de moldá-lo." Noa, o menino de 4 anos que parecia entender o tempo melhor do que qualquer adulto, olhou pela janela uma última vez, como se estivesse vendo o que o resto do mundo ainda não podia. Sarah e Michael, ao lado dele, sentiram pela primeira vez que a verdadeira transformação estava prestes a acontecer. Mas dessa vez, eles estavam prontos para vivê-la. Às vezes, o maior milagre não está em algo que se revela, mas em algo que se entende, e a verdadeira mudança começa quando o homem aceita a verdade, sem medo, e dá o primeiro passo para o futuro. Enquanto o mundo à sua volta começava a processar as implicações do impeachment de Donald Trump, a casa dos Thompson permanecia em um estado de aparente tranquilidade. Contudo, uma sensação profunda de transformação pairava sobre a família. Sarah, Michael e Noah, agora mais próximos do que nunca, carregavam em si uma verdade que transcendeu os limites do entendimento humano. O que acontecerá depois? O que significava realmente o fim de um ciclo? No entanto, algo não estava totalmente resolvido. Mesmo com o peso da profecia cumprida, com as palavras de Noa que pareciam ecoar verdades universais, havia uma pergunta que permanecia pendente: como o futuro seria moldado? E o que aconteceria com eles, com Noa, depois de tudo isso? Michael, profundamente afetado pelo que testemunhou e pelo impacto nas crenças que até então sustentaram sua vida, começou a se afastar de Sarah. Ele estava imerso em pensamentos, buscando desesperadamente alguma explicação lógica ou racional. "Como podemos viver com isso, Sarah?" perguntou uma noite, olhando para o horizonte onde o sol se punha com uma intensidade dourada. Ele era só uma criança. Mas as coisas que ele disse, não posso mais ignorar isso. Não posso voltar atrás no que vimos. E por mais que eu queira acreditar, há algo dentro de mim que ainda não consegue compreender. Sarah, que já havia aceitado as implicações do que acontecia, olhou para ele com uma compreensão silenciosa. A dor de Michael era palpável, mas ela não podia mais compartilhar daquela dúvida. Ela havia encontrado sua paz na aceitação daquilo que estava além de sua compreensão. "Eu sei o que você está sentindo, Michael", disse ela suavemente. "Mas talvez isso seja a verdade. Talvez a verdadeira transformação venha de aceitarmos que não sabemos tudo. Eu tenho medo, sim, mas também sinto que, de alguma maneira, fomos preparados para isso, para ajudar Noah, para entender o que vem depois." A resposta de Michael, porém, não foi imediata. Ele se virou para ela, seus olhos refletindo a luta interna que travava. "E o que vem depois?" Sua voz estava baixa, carregada de um cansaço que Sarah reconhecia. "O que Noah vai fazer agora? Ele tem o poder de mudar o mundo, Sarah. Mas ele ainda é uma criança." Sarah suspirou, fechando os olhos por um momento. "Talvez o poder não esteja em mudar o mundo, mas em entender as escolhas que fazemos." Noah mostrou a verdade do ciclo. Agora é o momento de agir com sabedoria. Eu acredito que ele vai nos mostrar o caminho. Ele não carrega apenas a sabedoria de quem já viveu, mas também a pureza da infância. É isso que o torna capaz. Enquanto Sarah e Michael lutavam com suas próprias dúvidas e tentações, Noah, em sua serenidade, parecia estar absorvendo tudo com uma calma imperturbável. Ele continuava a desenhar, mas agora seus desenhos se tornaram mais complexos. Não mais imagens de figuras celestiais ou símbolos antigos, mas representações de pessoas, de paisagens, de lugares que ele nunca havia visitado.
Ele desenhava um futuro que parecia inevitável, mas que, ao mesmo tempo, parecia aberto a mudanças. Sarah e Michael observavam o filho, tentando entender o significado dos novos desenhos. Em uma dessas tardes silenciosas, Noah, com a mão ainda manchada de tinta, entregou à mãe um novo desenho. Era uma árvore grande e imponente, com raízes profundas e galhos que se estendiam para o céu. Mas na base da árvore havia algo peculiar. Uma porta pequena e quase imperceptível, escondida entre as raízes. "O que é isso, Noah?" Sarah perguntou, olhando para o desenho com uma mistura de fascinação e apreensão. O menino olhou para ela com os olhos que pareciam ver mais do que ela jamais poderia imaginar. "A porta que leva para o futuro, mamãe. A árvore é o mundo. As raízes são o que nos conecta. A porta é a escolha. Só quem tiver coragem de entrar entenderá o que acontece depois." As palavras de Noah pairaram no ar, e Sarah sentiu uma estranha pressão em seu peito. Ela sabia que, de alguma forma, aquela porta simbolizava algo muito mais profundo do que eles estavam preparados para enfrentar. Era a chave para entender o futuro, mas também o momento em que suas vidas seriam irrevogavelmente alteradas. As escolhas, como raízes de uma árvore, se aprofundam no solo da alma. A porta está sempre ali, mas poucos têm coragem de atravessá-la. Quando o futuro se oferece, é impossível voltar atrás. O que Noah estava dizendo não era uma metáfora simples. Ele estava apontando para a verdade de que o futuro não estava determinado. O que viria a seguir dependia das escolhas que a família faria a partir daquele momento. Enquanto isso, os ventos do mundo exterior começavam a mudar novamente. As nações, agora mais conscientes de sua fragilidade, estavam se reorganizando. Trump, agora sem poder, se tornara uma figura curiosa, um ex-líder que parecia viver em um limbo entre o arrependimento e a aceitação. Seu discurso de restauração ainda ecoava nas redes sociais, mas a verdade era que o ciclo que ele havia iniciado já havia se encerrado. O mundo agora se preparava para algo novo. Sarah e Michael estavam diante de um momento crucial, a porta da árvore. Eles precisavam decidir o que fazer com o poder que haviam presenciado, com a sabedoria que Noah carregava. O futuro deles e de todos ao seu redor estava em suas mãos. E enquanto eles ponderavam, Noah, com a serenidade de quem já sabia o que estava por vir, olhou para eles e disse: "A escolha é simples, vocês só precisam acreditar. O futuro será o que vocês fizerem dele. E para isso, vocês não podem mais olhar para o passado. A verdade nunca é algo fácil de carregar, mas às vezes é necessário deixar o peso do passado para trás, para que o futuro, com toda a sua complexidade e beleza, possa ser realmente vivido." O tempo se estirava na casa dos Thompson, como se as horas se arrastassem com um propósito invisível. O que parecia um novo começo, uma promessa de entendimento, agora se transformava em uma nebulosa incerteza. Sarah, Michael e Noah haviam tocado algo profundamente significativo, algo que não podiam mais ignorar, mas ao mesmo tempo a verdade parecia escapar por entre seus dedos. Havia uma escolha a ser feita, mas ninguém sabia ao certo qual era o caminho certo. Noah, com sua serenidade quase sobrenatural, já não falava tanto. Seu silêncio estava carregado de uma paciência enigmática, como se ele soubesse que o momento de revelação ainda não havia chegado. Sarah, no entanto, sentia-se cada vez mais inquieta. Algo estava faltando, uma peça que ainda não se encaixava. As palavras de Noah, as visões que ele tivera, o homem que apareceu para guiá-los, tudo isso se amontoava em sua mente, mas a resposta que buscavam ainda parecia distante. A dúvida, como uma sombra, havia começado a se infiltrar lentamente em sua mente. Seriam eles apenas observadores de um processo inevitável? Ou havia algo que precisavam fazer para realmente moldar o que estava por vir? O silêncio muitas vezes guarda mais respostas do que qualquer palavra, mas ao mesmo tempo ele também esconde as perguntas mais profundas.
Como podemos saber se estamos realmente prontos para entender o que está por vir? Uma noite, Sara acordou no meio da madrugada, com uma sensação estranha de que algo estava prestes a acontecer. O silêncio era absoluto, mas havia uma sensação palpável de que o ar estava carregado de algo incomum. Ela levantou-se, movida por uma urgência inexplicável, e foi até o quarto de Noah. O garoto estava deitado, mas seus olhos estavam abertos, fixos no teto, como se estivesse vendo algo que não era visível aos outros. Noah, sussurrou ela, hesitante. O que está acontecendo? Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, virou a cabeça lentamente, encontrando o olhar da mãe com uma calma perturbadora. Mamãe, disse ele, com uma voz suave, quase como um sussurro. O ciclo está completo, mas o que vem a seguir é para vocês escolherem. Sara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A palavra escolher soou diferente, mais pesada, como se cada decisão que tomassem a partir daquele momento fosse capaz de alterar o curso do que ainda estava por vir. Michael, que havia sido despertado pela voz suave de Sara, entrou silenciosamente no quarto. Ele olhou para Noah, como se tentasse encontrar algum sinal de normalidade no olhar do filho, mas foi em vão. O olhar de Noah estava distante, como se ele estivesse vendo algo além, algo que os outros não podiam acessar. O que ele quer dizer com isso? Perguntou Michael, sua voz tensa, ansiosa por respostas. Noah se levantou da cama e caminhou até a janela. A noite estava escura, mas a lua brilhava intensamente, iluminando o mundo exterior com uma luz fria e quase sobrenatural. Ele olhou para fora, para as ruas vazias, para as sombras que se estendiam ao longo do horizonte. A escolha está diante de vocês, mamãe e papai. Vocês podem aceitar o que vem ou podem rejeitar. O futuro será o que vocês decidirem fazer dele. Sara sentiu a pressão do mundo em seus ombros, o peso da responsabilidade, o medo da incerteza. Tudo parecia convergir para aquele momento. As palavras de Noah, que antes pareciam claras e espirituais, agora se tornaram mais um mistério a ser desvendado. O ciclo se completou, sim, mas o que viria a seguir? E por que Noah estava sendo tão enigmático? A dúvida, muitas vezes, é o reflexo do que não está sendo dito. As palavras faladas são apenas a superfície de algo muito mais profundo. Mas o que acontece quando as respostas não são claras? Quando a escolha não é simples, mas cheia de sombras? Naquela noite, Sara e Michael passaram horas conversando, mas as palavras que trocavam eram vazias, como se faltasse algo essencial para completar o quadro. Eles sabiam que haviam tocado algo além de suas capacidades de entendimento, mas a dúvida continuava a crescer, alimentada pelas palavras de Noah e pelas perguntas que ainda não tinham sido respondidas. Sara, cansada e com a mente confusa, sentou-se ao lado de Noah. Ele parecia tão pequeno, tão vulnerável, mas ao mesmo tempo algo nele era imenso, quase como se carregasse o peso do mundo. "Você não tem medo, filho?" perguntou Sara, a voz suave, tentando compreender. Como pode ser tão calmo diante de tudo isso? Noah olhou para ela, seus olhos refletindo a luz da lua. Ele não respondeu imediatamente, mas, em vez disso, se aproximou e tocou a mão dela com uma suavidade que a fez parar e refletir. "O medo é um fardo, mamãe. Ele não pode me parar. O que está por vir é o que cada um de nós fizer dele. Mas o futuro não pode ser alterado, apenas aceito." Naquele momento, Sara sentiu a verdade de suas palavras como uma dor profunda em seu peito. O futuro não seria dado a eles como uma solução pronta. Ele dependeria das escolhas que fariam. E aquela escolha, agora, parecia mais difícil do que nunca. O futuro é uma tela em branco, pronta para ser preenchida. Mas o que acontece quando a caneta nas nossas mãos se quebra? O que acontece quando as palavras não são suficientes para definir o que queremos, mas apenas para nos lembrar do que já está escrito? Noah terminou de falar, virou-se e voltou a olhar pela janela.
O silêncio que seguiu parecia engolir tudo ao redor, como se o mundo estivesse esperando por uma resposta. Sarah e Michael estavam em frente à maior escolha de suas vidas. O futuro estava à frente deles, mas não era algo a ser apenas vivido, era algo que eles precisavam entender. E talvez a maior questão de todas fosse se realmente estavam preparados para aceitar o que Noah estava lhes dizendo. O ciclo se completou, mas o caminho à frente permanecia envolto em névoa. A casa dos Thompson, antes cheia de vida e caos, estava agora imersa em uma quietude perturbadora. O som da televisão, dos passos nas escadas ou das vozes se misturando ao cotidiano parecia ter sido substituído por um silêncio pesado e carregado de incerteza. A tensão no ar era palpável, como se o mundo lá fora aguardasse algo decisivo, algo que, por alguma razão, ainda não havia ocorrido. O ciclo estava completo, mas o futuro, aquele futuro que Noah dizia estar nas mãos deles, ainda permanecia indefinido. Sarah, que durante todo esse tempo tentara lidar com o peso das palavras de Noah, sentia-se como se estivesse prestes a desmoronar. As dúvidas que haviam começado com pequenos sinais de desconforto agora se espalhavam como uma mancha, consumindo cada parte de sua alma. O que ela e Michael haviam testemunhado não podia ser apenas uma coincidência. Não podia ser simplesmente um jogo da mente de uma criança. Era real e, ao mesmo tempo, era incompreensível. Michael, embora mais calmo do que a esposa, também se via perdido em seus próprios pensamentos. Ele passava as noites em claro, lendo e tentando juntar os pedaços daquele quebra-cabeça impossível. Ele sabia que algo grande estava em andamento, mas a magnitude do que Noah estava dizendo parecia ser demais para qualquer ser humano comum lidar. Ele se perguntava se estava preparado para aceitar que o futuro deles não dependia mais de sua própria força de vontade, mas da escolha que eles, como família, precisavam fazer. E se tudo isso for realmente real, Sarah? Ele perguntou uma noite, sua voz baixa e carregada de incerteza. O que será de nós? Do mundo? O que podemos fazer para evitar o que vem? Sarah o olhou, tentando entender as palavras que saíam de sua boca. Era como se ele estivesse em uma busca constante por respostas, mas as respostas pareciam escapar a cada tentativa. O que mais eles poderiam fazer? Eles não podiam controlar o futuro. Eles não podiam reescrever o que já estava escrito, mas ao mesmo tempo não podiam se render à ideia de que o destino deles estava selado, sem possibilidade de escolha. Talvez o segredo seja aceitar a incerteza, Michael, disse Sarah com um olhar distante. Talvez o verdadeiro mistério não esteja no que virá, mas em como reagimos a ele. Não podemos mudar o passado, mas podemos decidir como viver o presente. Às vezes, a maior sabedoria está em aceitar o que não podemos entender. O que parece um vazio é, na verdade, o espaço onde a verdadeira transformação pode começar. Noah, como sempre, permanecia em silêncio. Ele já não falava tanto, mas seus olhos profundos e sábios pareciam captar tudo ao seu redor. Ele sabia que seus pais estavam em conflito, que as escolhas que estavam diante deles eram difíceis e não poderiam ser tomadas levianamente. Mas ele também sabia que o que estava por vir, de uma forma ou de outra, seria revelado. A única questão era quem estaria pronto para vê-lo. Uma noite, enquanto Sarah e Michael estavam na sala, Noah entrou, trazendo consigo um caderno novo. Ele o colocou sobre a mesa e, com um gesto de quem já sabe o que vai dizer, disse: "Este é o último desenho. O que virá depois depende do que vocês decidirem fazer com ele." Sarah pegou o caderno, tremendo. O desenho era simples, mas com um significado profundo. Era uma estrada sinuosa e cheia de bifurcações que se estendia até o horizonte. Em uma das bifurcações, havia uma porta pequena e discreta. Ela não estava fechada, mas também não estava aberta. A inscrição sobre a porta dizia: "A escolha é sua." O símbolo da porta ecoava com as palavras de Noah:
que tinham se tornado mais e mais misteriosas conforme o tempo passava. A porta representava, sem dúvida, o próximo passo a ser dado, uma escolha a ser feita. Mas a verdadeira questão era: eles estavam prontos para atravessá-la? E se sim, para onde ela os levaria? O caminho à frente pode ser claro, mas o que mais importa não é a estrada, mas a coragem de caminhar por ela. Michael olhou para o desenho, depois para Sarah, e seus olhos refletiram o medo e a esperança que ambos sentiam. Ele sabia que a escolha que eles tomassem ali, naquele momento, alteraria não apenas suas vidas, mas o curso de todo o mundo. Mas, em algum lugar profundo dentro dele, Michael também compreendeu que, em última instância, não importava se eles compreendiam tudo o que estava acontecendo. O que importava era que estavam juntos, e mais importante, estavam prontos para aceitar o futuro, não com medo, mas com coragem. Vamos então atravessar a porta, disse ele, com uma firmeza renovada. Não sei o que nos espera, mas sei que temos que fazer isso. Sarah assentiu, sentindo uma onda de alívio e ao mesmo tempo uma força crescente dentro de si. Ela sabia que o futuro não era algo a ser temido, mas algo a ser moldado pelas escolhas que estavam prestes a fazer. A coragem não é a ausência do medo. É a decisão de avançar, mesmo quando a estrada à frente parece desconhecida. Noah, com um sorriso tranquilo no rosto, olhou para os pais. Ele sabia que, embora eles estivessem prestes a tomar uma decisão monumental, a verdadeira transformação viria não do que era decidido, mas da maneira como cada um deles encararia o que viria depois. Ele não era mais apenas uma criança. Ele era um guia, um farol. E quando a porta fosse aberta, o mundo de Sarah, Michael e Noah seria transformado para sempre. A estrada à frente era desconhecida, mas pela primeira vez, Sarah sentiu que não precisava ter todas as respostas. A escolha era deles, e como todas as grandes escolhas da vida, ela seria a chave para o futuro. A casa dos Thompson, antes marcada pela tensão, agora parecia tranquila, de uma forma que Sarah não conseguia compreender completamente. Eles haviam feito sua escolha, mas a incerteza ainda pairava sobre o futuro. A estrada à frente, embora visível, ainda estava coberta por uma camada de neblina, dificultando a visão clara do que viria a seguir. O silêncio, no entanto, parecia mais profundo agora, como se o mundo estivesse aguardando um sinal. Um sinal que, de alguma forma, Sarah sentia que viria de dentro de sua própria casa, de seu próprio coração. A porta desenhada por Noah estava ali, como um símbolo de algo maior, mas ela sabia que o momento de atravessá-la ainda não havia chegado. O tempo se movia de maneira peculiar agora. As horas pareciam passar mais rapidamente, como se as escolhas que haviam feito estivessem alterando o fluxo natural das coisas. Michael, agora mais calmo, passou os dias refletindo sobre o que acontecia, observando Noah com um olhar renovado. Ele sabia que o filho tinha algo que ele próprio ainda não compreendia completamente, mas havia algo em seu interior que o fazia confiar, ainda que com hesitação, nas palavras que saíam da boca do menino. O futuro, pensava Michael, não era algo que ele poderia controlar, mas ele ainda tinha o poder de escolher como reagir a ele. E em seu coração, ele acreditava que a resposta estava em sua família, na união deles. Juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio que surgisse. Sarah, por outro lado, sentia-se mais conectada com Noah do que nunca. As palavras de Noah ainda reverberavam em sua mente, mas agora ela sentia que a verdadeira resposta estava em viver, em se entregar ao momento presente, em aceitar que nem tudo precisava ser explicado. O futuro não era uma linha reta, mas algo fluido, algo que, por mais que estivessem tentando controlar, só poderia ser vivido com uma fé tranquila. Ela sabia que o segredo estava na aceitação da incerteza, de que a verdadeira escolha era confiar no caminho que eles haviam escolhido seguir. Quando o homem aceita que o futuro não é um mapa fixo, mas uma jornada,
Ele começa a entender que a verdadeira sabedoria está em viver o presente com coragem. Na manhã seguinte, a casa recebeu uma visita inesperada. Um mensageiro, uma figura vestida de forma simples, mas com uma aura que parecia irradiar uma luz calma e serena. Ele entrou silenciosamente, sem ser convidado, como se já soubesse que era esperado. O olhar em seu rosto era familiar, mas Sara não conseguia identificar de onde. "Eu venho de longe", disse o mensageiro com uma voz suave, mas firme. "E minha mensagem é simples. O ciclo que começou com Noa, o menino da profecia, foi completado, mas o verdadeiro trabalho de transformação, o trabalho do mundo, começa agora." Michael, um pouco hesitante, deu um passo à frente. "O que quer dizer com o trabalho do mundo? O que devemos fazer agora?" O mensageiro olhou para Noa, que estava sentado no sofá, a mesma expressão calma e distante no rosto. Ele se aproximou do menino e, com um gesto sereno, tocou sua cabeça suavemente. "O trabalho de Noa já foi cumprido. Ele trouxe o conhecimento que precisava ser compartilhado. Agora, cabe aos outros, vocês, levar essa verdade adiante." Sara e Michael, sem saber o que dizer, olharam para o mensageiro com uma mistura de reverência e receio. Eles sabiam que aquele momento era importante, mas ainda não entendiam completamente o que isso significava. O mensageiro fez uma pausa, como se refletisse por um momento. "O mundo está prestes a passar por uma grande mudança, uma transição que muitos não verão até que já tenha ocorrido. O trabalho que vocês têm diante de si não é mais sobre impedir o futuro, mas sobre aceitar a verdade que ele traz. A escolha de cada um determinará o caminho a seguir. A transformação do mundo não é algo que ocorre de fora para dentro. Ela começa dentro de cada um de nós, e é somente quando aceitamos esse trabalho que o mundo começa a mudar ao nosso redor." O mensageiro então se virou para sair, e antes de partir, ele olhou mais uma vez para Noa. "A porta está aberta. Agora vocês precisam decidir atravessá-la." Com um último olhar, a figura se afastou, e o silêncio retornou à casa. Sara e Michael, agora mais conscientes do que nunca, ficaram de pé, sem palavras. A simples presença daquele ser havia iluminado algo dentro deles, mas o que exatamente ainda não estava claro. Noa, que observava tudo em silêncio, finalmente quebrou o silêncio com suas palavras, como se estivesse ciente de que a decisão final estava em suas mãos. "A porta que se abre é a porta para a verdade, mamãe e papai. Mas a verdade não pode ser forçada, só pode ser aceita. E a escolha é de vocês. Não há mais volta." Sara respirou fundo. Ela sabia que aquele era o último passo. O trabalho deles, o futuro deles, não dependia mais do que podiam controlar, mas do que estavam prontos para aceitar. O ciclo estava completo, sim, mas ele se estendia para além da linha do horizonte, e agora eles precisavam decidir como viver naquele novo mundo que surgia. Às vezes, o maior desafio não é a escolha, mas o momento em que finalmente entendemos que a decisão já foi tomada. O segredo está em viver a escolha, não em questioná-la. Quando o dia se aproximava do fim, com o céu tingido de tons dourados e lilazes, Sara e Michael se sentaram ao lado de Noa. O futuro, com todos os seus mistérios, estava agora diante deles. Mas, ao contrário de antes, eles não estavam mais em dúvida. Eles estavam prontos para viver a verdade como uma família, como um todo, sem mais medos, apenas a aceitação do que viria. E assim, a casa dos Thompson permaneceu em silêncio, mas esse silêncio estava agora impregnado de esperança, de aceitação e da certeza de que o futuro era uma escolha que eles podiam viver, e não apenas algo que deveriam temer. A noite caiu sobre a cidade com uma serenidade quase sagrada. O vento soprava suavemente pelas janelas da casa dos Thompson, e o som distante das folhas, se movendo, parecia carregar algo mais do que simples brisa. Era um sussurro, uma voz antiga, como se o próprio tempo respirasse ao redor deles. Aquela seria uma noite diferente,
Sarah sabia disso. Michael também sabia. E de alguma forma silenciosa e misteriosa, Noah sempre soubera. Desde a partida do mensageiro, algo havia mudado na atmosfera. O ar parecia mais leve, mas também mais denso em significado. O mundo lá fora continuava seu curso habitual. Pessoas trabalhando, vivendo, discutindo, acreditando que controlavam o amanhã. Mas dentro daquela casa, a percepção do tempo e da realidade já não era a mesma. Eles haviam atravessado o limiar invisível entre o que é visto e o que é sentido, entre o que é humano e o que é divino. Há momentos em que o tempo não passa, ele se dobra, e quando isso acontece, o homem percebe que nunca esteve apenas vivendo, ele sempre esteve sendo observado. Sarah sentou-se no sofá, observando Noah brincar calmamente com um dos seus desenhos. Desde o primeiro sinal da profecia, desde aquele dia em que tudo começou, o filho nunca mais fora o mesmo. E de alguma forma, ela também não. Não havia mais medo, apenas um respeito profundo pelaquilo que não podia compreender. O amor por Noah era o mesmo, mas agora vinha acompanhado de uma reverência, como se amar aquele menino fosse tocar o próprio mistério. Michael, que antes duvidava de tudo, agora encontrava paz nas perguntas. Ele aprendera que o propósito nem sempre é encontrar respostas, mas continuar caminhando, mesmo quando o caminho se dissolve sob os pés. A fé, ele descobriu, não era a ausência de dúvida, era a escolha de continuar, apesar dela. E foi essa escolha que o trouxe até aquele momento. A casa estava quase às escuras, quando Noah calmamente levantou-se. Ele caminhou até a janela e ficou olhando para o céu. As estrelas pareciam mais próximas do que nunca, pulsando com uma intensidade viva, como se respondessem a um chamado invisível. Sarah o observava em silêncio. Ela sabia, sempre soube, que quando Noah se calava, algo maior estava prestes a acontecer. "Está na hora", disse ele, sem se virar. Sarah engoliu em seco. "Hora de quê, meu amor?" "Da travessia. A porta está aberta." Michael se aproximou, o coração acelerado. "E o que há do outro lado, Noah?" O menino virou-se lentamente, o olhar sereno, a voz firme. "O que vocês escolherem ver. A verdade é diferente para cada um. O que há além depende do que cada coração aceita carregar." Sarah sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela o abraçou, e Noah a abraçou de volta. Um gesto tão simples, mas carregado de uma força indescritível. Era o abraço entre o humano e o divino, entre o medo e a fé. Michael os envolveu, e por um instante, todos os sons do mundo desapareceram. E quando o amor se torna a resposta, todas as perguntas finalmente se calam. A luz da lua invadiu a sala. No chão, o reflexo desenhava algo estranho, um círculo perfeitamente delineado que não vinha de nenhuma fonte natural. Era como se o próprio ar tivesse se transformado em símbolo. Noah se soltou do abraço e caminhou até o centro da luz. Sarah e Michael observavam, imobilizados entre o espanto e a entrega. "Atravessar a porta não é ir embora", disse ele. "É aceitar que o tempo não termina, que tudo o que foi escrito foi apenas o início." Ele olhou para os pais, sorrindo. "E agora o livro se escreve sozinho, porque vocês aprenderam o mais importante: confiar." De repente, uma brisa percorreu a casa. As cortinas se moveram suavemente. O círculo no chão brilhou mais intensamente, e por um instante tudo ficou branco. Não um branco de luz, mas de ausência de tudo o que é matéria. Quando o brilho se dissipou, Noah não estava mais ali. Sarah caiu de joelhos, o coração disparado, mas sem desespero. Michael a segurou e juntos olharam para o espaço onde o filho estivera. No lugar, apenas um desenho permanecia no chão. Um traço simples, feito à mão, representando uma árvore com uma porta aberta em sua base. A mesma imagem que Noah desenhara dias antes. Mas agora, na borda do papel, havia uma frase que antes não estava ali. "O tempo é o dom de quem compreende o amor." Sarah levou o papel ao peito, chorando silenciosamente.
Michael, com os olhos marejados, olhou para o céu além da janela. A lua parecia mais próxima do que nunca, e por um momento ele teve certeza de que uma nova estrela havia surgido. Pequena, brilhante, imóvel. Quando o divino se revela, ele não vem com trovões ou relâmpagos. Ele vem com o silêncio e com a certeza de que o amor foi compreendido. Na manhã seguinte, o sol nasceu mais dourado do que nunca. A casa estava vazia, mas cheia de paz. Sarah e Michael caminhavam de mãos dadas até o jardim, onde Noah costumava brincar. E lá, no centro da grama, entre as flores que ele mesmo plantara, havia uma pequena marca circular no chão, a mesma forma que o círculo de luz deixara na noite anterior. Eles sabiam, sem precisar dizer nada, que aquele era o sinal. Noah havia cumprido seu propósito e o ciclo, enfim, estava completo. Sarah olhou para o horizonte e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu sem medo. O vento soprou de leve e ela ouviu, talvez em sua mente, talvez além dela, a voz do filho, calma e doce, dizendo: "Mamãe, o amor é o que resta quando o tempo termina." E assim, o ciclo se fechou. O menino que revelara o mistério havia partido, mas o que deixou para trás não era a ausência, era a eternidade. E no coração de quem o amava, o tempo, enfim, aprendeu a descansar.